Olá, professor. Olá, professora. Sou o professor Osnilson Rodrigues Silva, doutor em Educação e técnico da Gerência de Ensino Médio. Sou um homem negro, de cabelos raspados, uso óculos com grau, estou vestindo um blazer de cor clara sobre uma camiseta de cor escura. Neste vídeo, nós vamos falar da atualização do Documento Curricular do Território do Tocantins, o DCT, para a área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Nós vamos ver, por exemplo, quais foram os motivos para essa atualização e quais são as principais mudanças. Começando então com os principais motivos. Veja bem, nós temos aqui motivos normativos para essa atualização, começando pela Lei 14.945, que é de 2024. É ela que trouxe uma reconfiguração do ensino médio em relação à carga horária e também aponta o vínculo muito estreito entre formação geral básica e itinerários formativos de aprofundamento. Também temos as resoluções número 2, de 2024, e número 4, de 2025. A primeira institui as diretrizes curriculares do ensino médio e a segunda institui os parâmetros nacionais para a implementação dos itinerários formativos de aprofundamento. Também temos como motivo para a atualização a resolução do Conselho Estadual de Educação, número 169. É ela que traz a necessidade de fazer uma revisão do documento curricular a cada 5 anos. E, principalmente, o diagnóstico feito pelas avaliações externas sobre as lacunas de aprendizagem que encontramos na rede. Esses são os principais motivos para essa atualização. E quais foram as principais alterações? Veremos. Bom, primeira coisa, o documento, este revisado, já apresenta uma organização seriada. Sim, isso facilita o desenvolvimento e clareza das aprendizagens ao longo do ensino médio, a separação dos objetos de conhecimento por série. Também nós temos uma organização bimestralizada, a separação desses objetos de conhecimento em seus respectivos bimestres. Isso facilita o planejamento pedagógico e o alinhamento das aprendizagens em toda a nossa rede. Tivemos o cuidado também de apontar a progressão das aprendizagens, a progressão dos objetos de conhecimento, para o avanço gradual ao pensamento complexo. E, é claro, tivemos o cuidado também de apontar nessa atualização a relação próxima com as habilidades da BNCC Computação. Essa transversalidade da BNCC Computação foi incorporada para promover a articulação entre o pensamento computacional e a cultura digital. Pois bem, agora a gente vai enxergar um pouquinho na prática como estão essas alterações no documento. Veremos então, aqui eu tenho um recorte do documento atualizado e neste recorte eu apresento a competência específica da área. Nesse caso aqui, a competência número 1, que é o nosso exemplo. Na primeira coluna, a habilidade da BNCC. Ela é sempre o nosso norte. E já, na sequência, eu indico a conexão com a BNCC Computação, com as habilidades da BNCC Computação. Não quer dizer que todas as habilidades da BNCC estão vinculadas com a BNCC Computação. Nós fizemos uma avaliação para este alinhamento. Tenho a divisão por série, então a habilidade 101 está sendo apresentada na primeira série, a habilidade 101 vai ser apresentada na segunda série, a habilidade 101 vai ser apresentada na terceira série. Os componentes curriculares e a separação por bimestre. Isso vai nos ajudar na localização dos objetos de conhecimento
em que momento ele pode ser trabalhado, em que turma ele pode ser desenvolvido. Pois bem, agora vamos conhecer outras atualizações do documento. Você vai perceber que uma dessas atualizações se refere à apresentação dos objetos de conhecimento. Eles são apresentados em sua dinamicidade e nós usamos para isso um referencial. É do Anthony Zabala, com o livro A Prática Educativa, Como Ensinar. Os objetos de conhecimento, eles estão em sua progressão. Eles são apresentados primeiro de forma conceitual, para depois ser apresentado como eles operam na prática, no saber fazer, como procedimentais. E, por fim, esses objetos de conhecimento buscam também mudar atitudes, mudar valores. É relacionado ao ser, a valores, atitudes e normas. Então eu tenho, com isso, um objeto de conhecimento progredindo do conceitual para o procedimental, para o atitudinal. Então vamos conhecer como isso de fato acontece. Eu tenho como exemplo aqui o componente curricular filosofia. Primeira coisa, o que norteia o nosso trabalho é a habilidade da BNCC. E eu destaquei aqui em amarelo o objeto de conhecimento da habilidade. Fontes e narrativas expressas em diversas linguagens. No exemplo da filosofia, o objeto de conhecimento da primeira série, que vai ser trabalhado no primeiro bimestre, é o pensamento mítico e as cosmogonias. Na segunda série, o objeto de conhecimento são as teorias sobre a origem do conhecimento, racionalismo, empirismo e o criticismo kantiano. Na terceira série, também no primeiro bimestre, se destaca como objeto de conhecimento conceitos de determinismo, liberdade e responsabilidade. Só que esses objetos de conhecimento estão progredindo e eles são apresentados também em sua forma procedimental e atitudinal. Repara aqui comigo. Eu tenho uma progressão desses objetos de conhecimento na própria série. Veja, na primeira série, como exemplo, que vai ser trabalhado no primeiro bimestre, eu tenho como objeto de conhecimento o pensamento mítico e as cosmogonias. Só que é necessário trabalhar isso a partir de um procedimento, que é comparar as narrativas míticas de diversas culturas, grega, nórdica, africana, indígena, com o propósito de promover o respeito à diversidade de ideias e culturas. Essa é a atitude. Então perceba, sai do conceitual, passa para o procedimental e chega no atitudinal. Vamos tomar como exemplo aqui o que acontece dentro da segunda série, no primeiro bimestre. Também nós temos uma progressão. O objeto de conhecimento, teoria sobre a origem do conhecimento. O procedimento é por meio da leitura e interpretação de textos filosóficos, que podem ser na forma de parágrafos ou enunciado de questões, que o aluno vai chegar a valorizar a diversidade de ideias e perspectivas filosóficas. Olha a progressão que existe na segunda série. Conceitual, procedimental e atitudinal. A mesma operação acontece também na terceira série. Com o conceito de determinismo, liberdade e responsabilidade, os alunos vão entender melhor esse conceito quando realizar o seguinte procedimento. Vai comparar uma obra teatral, o Édipo Rei, por exemplo, do autor Sófocles, com as ideias do existencialismo de Jean-Paul Sartre. Essa comparação é o procedimental. Para que isso? Para desenvolver uma postura de responsabilidade social. Então lembra, existe a possibilidade de progredir os objetos de conhecimento dentro da própria série. É isso que a gente tentou fazer dentro dessa possibilidade de atualização do nosso DCT. E não para por aí. Nós temos também uma possibilidade de progredir entre as séries.
Olha, eu tenho os mesmos exemplos do slide anterior. E você vai perceber que o início de cada objeto de conhecimento em sua respectiva série traz uma ideia também de progressão. É a progressão entre as séries. A primeira série vai compreender um processo, a segunda série vai reconhecer uma situação. Reconhecer por quê? Porque ela já passou por uma conversa muito alinhada já na primeira série. Então ela vai reconhecer a discussão aqui sobre a origem do conhecimento. E a terceira série vai exigir do estudante que ele possa dar um salto cognitivo para fomentar o pensamento complexo, que é a análise de conceitos, compreensão, reconhecimento e análise. Eu tenho a intencionalidade de promover, com esses objetos de conhecimento, uma progressão também entre as séries. Foi essa ideia que a gente tentou construir em toda a atualização do documento curricular. Mas não para por aí. Também temos que perceber que existe uma integração entre os objetos de conhecimento para os componentes curriculares de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Aqui eu tenho a primeira série de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, a partir da habilidade 101. E como é que essa integração entre os componentes curriculares está acontecendo? A gente tentou e acreditamos que fomos felizes nessa busca pela integração. Primeiro, tudo parte da BNCC e da habilidade. No exemplo aqui, a habilidade 101. Diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens é o objeto de conhecimento. E como que essas diversas linguagens, essas fontes narrativas aparecem nos componentes curriculares? Olha o exemplo de história. Aparece com fontes históricas, que é o objeto de conhecimento, os objetos, ferramentas, construções, vestígios arqueológicos, a arte, a pintura e gravura em cavernas são as diversas linguagens e expressões. Isso está conectado também, e vai ser trabalhado pela geografia também na primeira série, no primeiro bimestre, com o tema dos espaços geográficos, que são apresentados em diferentes linguagens cartográficas, como mapas, croquis e fotografias. Por sua vez, a sociologia também está alinhada à geografia e à história. A sociologia sendo trabalhada na primeira série, no primeiro bimestre, a partir do contexto histórico e as diversas teorias para explicar a realidade social. E olha só que bacana como a filosofia se encaixa nessa integração. Tendo como objeto de conhecimento o pensamento mítico e as cosmogonias, a filosofia apresenta as diversas narrativas, as linguagens diversas para expressar o pensamento mítico por meio das culturas diversas que temos por aí. É essa intencionalidade que tentamos empregar no documento curricular em sua atualização. Pois bem, agora é a sua oportunidade também de nos fornecer um olhar muito criterioso sobre esse documento. Para isso, participa da nossa consulta pública. Sua participação é essencial. A sua percepção, se nós atingimos esse ponto da progressão dos objetos de conhecimento, da integração entre as áreas, ela é fundamental. Sua participação fortalece o currículo da rede estadual. O meu muito obrigado.